em vez de ir comovido contar isso para Jesus, não, foi contar com um ar de julgamento. Sabe por que eu afirmo que foi contar com um ar de julgamento? Porque você vê a atitude de Jesus no versículo 2, bota aí. Estou lendo Lucas, capítulo 13, versículo 2. 2, acompanha comigo. Isso, bebê. Aí Jesus fala: vocês cuidam que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Infelizmente, a gente vive uma cultura infeliz por aí, de que quem está sofrendo porque está em pecado. Não é assim? Não, se fulano está sofrendo porque tem alguma coisa de errado na vida dele. Irmãos, esses dias em que minha mãe esteve internada naquele lugar, no hospital de oncologia, é o pior lugar do mundo. É tanta dor, é tanto sofrimento. Nas madrugadas você só escuta gritos de dor, vômito, pessoas querendo respirar. É o pior lugar do mundo. Eu falei: Senhor, isso aqui parece um prenúncio do inferno, de tanto sofrimento que tem aqui. Era assim que eu passava minhas noites, pedindo pelas vidas que estavam ali sofrendo. Aí esses bonitinhos chegaram para Jesus e vieram contar: olha, o cara lá misturou o sangue dos galileus. Aí Jesus já veio logo: toma, você está achando que eles são mais pecadores? Com certeza Jesus queria falar assim: do que qualquer um de vocês? Porque eles sofreram isso? Não. Irmãos, a gente tem que entender que vai ter pessoas que vão sofrer muito e vão ter pessoas que vão sofrer menos. A igreja está entendendo? Amém. Isso aí vai da resistência, isso aí vai do propósito, isso aí quem determina é Ele. Não cabe a nós. Não cabe a nós definir ninguém pelo que ela está passando ou pelo que ela deixou de passar. É ignorância achar que alguém que está abastado, abençoado, entre aspas, assim, bem, que ele está bem com Deus. Para com isso, irmão. Não fique enganado nesse negócio, não. Porque o que a gente vê de pessoas que parecem estar bem, mas a alma deles já está condenada, são muitos. Os irmãos estão entendendo? E é esse tipo de alerta que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Versículo 3, vamos lá. Eu lhes digo que não. Jesus foi enfático. Vocês estão achando que porque eles sofreram mais, eles são mais pecadores? Eu vos digo que não. Então, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém com uma dificuldade, tenha compaixão, tenha misericórdia daquela pessoa. Não fica tentando decifrar se ela está sofrendo porque ela está em pecado ou não. Isso é ela com Deus que vai ser resolvido. Amém? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas se, aí Jesus continua, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Fala com quem está aí perto de você. A palavra-chave de hoje é arrependimento. É isso. Deu para entender? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, alguém entendeu? Deus, olha, o mundo está passando por uma grande peneira do Senhor. Deus está peneirando, Deus está estreitando, o caminho é estreito, a porta é apertada, ou é ao contrário, não importa, mas é apertado, tanto um quanto o outro, amém? E se você não estiver
arrependido. Se você não acordar de manhã, Senhor, glorificado seja o teu nome, tu me deu mais um dia para que eu me arrependesse. Cada vez mais longe da salvação você vai estar se você não fizer isso. Nós temos que entender que cada dia que o Senhor nos concede é um dia para nos arrependermos. Amém? Ele fala: se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Aí no 4, ele continua: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Irmãos, está caindo torre de Siloé por aí. Está caindo torre de Siloé do nosso lado. E você está aqui para a glória do Senhor. E eu estou aqui para a glória e honra e louvor do nome do Senhor. Então valorize a vida que o Senhor está te dando agora, nesse momento. O fôlego que Ele está soprando dentro de você nesse momento. Porque como o pastor antecedeu aqui, foi no dia minha mãe, foi no dia a irmã de Patrícia e Cristina e Andréia. E está indo, irmãos. Essa semana mesmo eu já fiquei sabendo que mais uma moça que teve no quarto junto com a minha mãe também partiu. Uma moça de 33 anos. Mãe de 2 crianças pequenas. E é assim. E as coisas estão, as torres estão caindo. E a gente não tem que se achar melhor do que quem foi, não. Eu e você não somos melhores de quem partiu, não. Nós estamos aqui para nos arrependermos e para guardar a nossa salvação no Senhor. Aleluia, Jesus. Aí ele continua: eu lhes digo que não. Ninguém aqui é melhor. Ninguém aqui é menos culpado do que aqueles que foram mortos pela queda da torre. Eu estou complementando aqui, tá? Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Está bem claro o recado de Deus nessa noite, não está, irmãos? Dai ouvido aos vossos pastores. Dai ouvidos. Deus não te trouxe aqui à toa. Amém? Repete. Eu não estou aqui à toa. Deus me trouxe com um propósito. Deus tem um plano de salvação para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Deus quer preservar a tua alma. Que a única coisa que presta em nós é a nossa alma. Porque é dele. É a única coisa que presta em nós. Oh, Jesus. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar frutos nela. E não achou nenhum. Por isso disse aos que cuidavam da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? O pastor falou aqui também. Ele ficou 4 anos no lugar. Deus permitiu ele ficar 4 anos no lugar, pregando, sendo testemunho. Mas ninguém no lugar queria se arrepender. Aí quando as coisas apertam, o pastor vem cá orar pela gente. Aí o pastor mandou essa pérola, né? Não lancei pérolas fortes. Eu estive ministrando. O dono da vinha falou: olha, está há 4 anos ocupando um lugar de uma árvore que poderia estar dando frutos.
Eu quero que a igreja entenda o que o Espírito Santo está falando. Não se preocupa com quem não está aqui, com quem. Não se preocupa. Pode ser que Deus cortou. Ele é o dono da vinha. Ele é o dono da vinha. Não somos nós. A gente não entende os propósitos dele. Às vezes estava ali, estava cheia de folha, mas não tinha fruto, não tinha raiz. E se não tiver raiz, infelizmente vai ser arrancado fora. Infelizmente vai ser cortado. A gente tem que orar para que ela tenha tempo de ser reenxertada a terra novamente, irmãos. É isso que a gente tem que orar. Amém? Senhor, que essa vida tenha tempo contigo de ser restaurada na terra, de voltar à vinha. Porque a gente não sabe, irmãos. Tem coisas que são mistérios que só vão ser revelados lá. Deus ele não vai te esclarecer em tudo. Não adianta. Tem coisa que tem que permanecer no véu, tem coisa que tem que permanecer no mistério, até para que você tenha sede e vontade de Deus. Porque se Ele te fala tudo, se Ele te revela tudo, perde a graça, né? Já sei tudo. Por isso que eu falo, a gente nunca vai saber tudo de Deus. Deus, Ele é infinito. Graças ao Pai por isso, né? Graças ao Pai por isso. Graças ao Pai por isso. Que você tenha sede de Deus todos os dias. Que você queira conhecer mais dele todos os dias. Senhor, se revela para mim, se revela para mim. Pede para Ele abrir a porta da palavra dele para você. Uma pessoa que ela me procura, converso, eu trato, eu oro, eu falo, mas a pessoa não sai do lugar. Aí hoje ela me mandou outra mensagem, eu falei assim: meu amor, a sua cura não está em mim, não está em ninguém, a sua cura está em Jesus. A cura para a sua alma, para a sua vida, o suprir da sua carência está no Senhor. Não há nada que a gente faça que vai. Gente, eu fiz de tudo. Você não tem noção. E já está mais tempo do que essa árvore aqui que o Senhor está mandando cortar. Pensa nisso. Já tem mais de 6 anos. Eu oro para que tenha tempo de ser enxertada novamente e ganhar raízes. Porque só uma raiz profunda, irmão, firma uma árvore do Senhor. Árvore que fica para lá, árvore que fica para cá. Meu filho, é uma árvore sem raiz, é uma árvore sem história. Você tem que ter raízes, e as suas raízes elas têm que ser profundas. Sabe por quê? A raiz profunda ela vai lá no meio da água, buscar água para matar a sua sede. Quem é a fonte de água viva, irmãos? Jesus. Você pode reparar, as árvores que estão junto ao rio, por mais que o rio esteja seco, elas sempre estão verdinhas. Não é verdade? Porque elas estão junto à fonte das águas. E a árvore, para ela estar bonita, para ela estar viçosa, ela tem que estar entranhada, ela tem que estar alimentada, ela tem que estar alimentada da seiva, para passar para os galhos, para passar para as folhas, para passar para os frutos. Você não pode se conformar em não ter frutos. Não se conforma em ser somente ouvinte da palavra. Queira ser praticante da palavra, porque só quando praticamos a palavra é que damos frutos. Irmãos, os dons são lindos, os dons são importantes, mas mais importantes do que os dons são os frutos. Porque está vindo de você para o Senhor. O dom é dele. A hora que Ele quer lhe dar,
hora que ele quiser parar, ele para, ele tira. É dele. Não nos pertence. Sabe qual foi uma das maiores, não vou falar frustrações, mas não tem como não ser essa palavra. Uma das maiores frustrações no começo, quando eu orava as pessoas, que Deus começou a manifestar os dons na minha vida, tanto o dom de profetizar, como o dom de orar e a pessoa ser liberta, foi o dia que eu orei, que eu sabia que tinha um demônio ali, o demônio não manifestou. Pensa numa decepção, pensa numa frustração. Você ficou assim, o que aconteceu? O que aconteceu, Jesus? Eu não estou mais com a unção, não tenho mais a unção de libertação, não. Deus falou assim, filha, a unção é minha. Não se esqueça disso. É o meu nome, é no meu nome que sai. Não é nada referente a você. Você é só um canal. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Aí eu amei, Senhor. E ali eu entendi que o dom é dele. Que o dom é para a glória dele. Aí quando assim aconteceu algo que eu vi fruto se manifestar em mim, aí Deus falou assim, aí, isso aí é você que dá para mim. Não vem de mim, é você. É você que luta para que se manifeste na sua vida. Sabe? E a coisa mais difícil hoje são crentes que deem frutos. A gente está vivendo uma geração difícil, irmãos. Volúvel, intempestuosa, que aqui não está me agradando, eu vou para lá tem um show e acabou. Estão me questionando aqui. Eu fico pensando na época de Jesus, que só tinha Jesus ali pregando, não tinha ou eles ficavam com os fariseus, ou eles ficavam com Jesus. E até os que ficaram com Jesus, naquele dia que ele foi crucificado, gritaram, crucifica Jesus e solta Barrabás. Difícil, né? Aí tá lá, vamos voltar para a vinha. E o dono falou, que irmão? Corta, porque está deixando inutilizar a terra. E respondeu o homem, quem é esse homem, irmãos? É Jesus. Senhor, deixa mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e eu adubarei, e se der frutos no ano que vem, muito bem, se não, corta. Até Jesus sabe aonde é o limite dele, irmãos. Ele está lá intercedendo por nós. Mas vai ter uma hora que vai ter um limite. Vai ter uma hora que ele vai ter que falar, pai, realmente a gente tentou de tudo. Agora é hora de cortar. Agora não dá mais. Você pensa, ele veio aqui, se sacrificou, morreu por nós, e ele tem que declarar isso? Pai, a gente tentou. Já fizemos de tudo, mas a árvore não quer dar fruto. A árvore não ficou. Não fez, não cumpriu o papel que era para ela fazer. Pode cortar. É tempo de preparação, gente. É tempo de você entender que você é um soldado. Que Deus está te vestindo com roupa de exército nesta noite. Está te armando. Está te preparando para a guerra que a gente vai enfrentar. Porque o que a gente está vendo por aí, irmãos, está só no começo. Quero ver quando alguém te encostar na parede e falar, nega Jesus ou morre. Igual já acontece lá na China, na Coreia do Norte. Jesus? Jesus é o Salvador? Nega ele ou você morre. Fala, eu sou um soldado de Cristo.
Eu sou um soldado de Cristo. Amém. Que isso seja uma afirmativa verdadeira saindo dos teus lábios. Porque Ele sabe qual é a árvore que está com raiz. Ele sabe qual é a árvore que vai dar fruto. Eu vejo Jesus tentando botar as coisas aqui de uma forma até lúdica, de uma forma, né, carinhosa. Porque imagina palavras duras. Olha, a pessoa não se converteu, ela vai, acabou para ela, não tem. Jesus, ele tentou trazer uma figura de uma árvore, para ver se as pessoas compreendiam que cada vida tem um propósito. Você não está aqui à toa. A sua vida tem um propósito. Você foi feito para dar frutos. E frutos para o Senhor. Eu quero emendar essa parábola aqui. Agora vai lá para o capítulo 16. Que é para você compreender. Se você ainda está meio confuso, se você ainda não compreendeu o desabafo do pastor. Ainda voltando para a palavra sofrimento, porque ele mesmo disse, ó, no mundo tereis, mas por quê? Porque ele venceu. Aí aqui no capítulo 16, no versículo 19, ele vai contar outra parábola. Achou? Ele diz assim, ó: havia um homem rico. O homem era rico, que se vestia de púrpura, de linho fino. Vamos colocar nos dias de hoje? Que vestia um Nike. Qual é a blusa da moda que eu não sei, gente? Uma camisa de marca. Naquela época era roupa de púrpura. Então, hoje a gente, né? É uma camisa de marca da Udalina, né? Não sei mais quantas. E vivia onde, irmãos? Vivia no luxo. Vivia no luxo. Todos os dias, diante do seu portão. Diante do seu portão, fora, debaixo, um mendigo chamado Lázaro. O homem era o quê, irmão? Mendigo. Estava morando ali, ó, na porta do camarada rico. Você vê, irmãos, riqueza é tão sem importância para o Senhor que Ele nem deu nome para o homem rico. O homem rico, mas o mendigo ele deu nome, tinha nome, se chamava Lázaro. O Senhor conhece a tua dor. Deus, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe qual é o teu sofrimento. Ele te conhece todinho. Ele não está indiferente. E aqui é só uma parábola, tá? Aí ele vai falando, ó, ele era coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Irmãos, graças a Deus, eu nunca tive desejo de comer nada que caía da mesa de ninguém. Porque Deus tem sido bom comigo. Tem me suprido em minhas necessidades. Eu quero acreditar que ninguém aqui passou por isso. Você já passou? Alguém aqui já passou por isso? De ver cair uma migalha e você ter desejo de comer? Alguém já passou por isso? Não. Eu passo vontade naqueles vídeos lá do YouTube, aquele pessoal comendo
bom, aqueles restaurantes, né? Mas a migalha, eu não vi a migalha caindo da mesa. Vocês estão acompanhando? O que o mendigo desejava? Comer a migalha que caía da mesa do rico. Ai, meu Deus. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Eu fiquei impressionada com Jesus, como que o Senhor se dedicava a dar detalhes nas parábolas. Era à toa, irmãos? Não. Era com um propósito. Tem situação mais miserável que essa? A pessoa toda ferida, morando debaixo de uma marquise, sem comer, e os cachorros vindo lamber as feridas dele? É daí que saiu aquela crendice, né? Quem nunca teve machucado? Quem nunca? E ouviu alguém falar assim: deixa o cachorro lamber que vai ficar bom. Que nojento, irmãos! Vocês não sabem o que o cachorro faz. Que nojento, gente! Isso veio agora na minha mente assim, ó. Eu passei isso na minha infância. Deixa o cachorro lamber que é bom, vai curar. É daqui que vem. É daqui que vem esse negócio. Misericórdia, meu pai. Misericórdia de nós. Passa metiolate, irmão. Eu fazendo propaganda no metiolate. Nem ganhei nada com isso. E chegou o dia, vamos voltar aqui. E chegou o dia em que o mendigo morreu. Acabou o sofrimento dele. Não é assim? Eu ouvi tanto isso essa semana. Ela estava sofrendo. Acabou o sofrimento dela, pastor. Cadê a Patrícia? Né, Patrícia? Acabou o sofrimento dela. Ela agora está melhor do que a gente. Para Lázaro foi. Para Lázaro foi desse jeito. Acabou o sofrimento dele. E os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu. O rico morre. Olha aí. Você achava que rico não morria? Rico morre também. E o rico também morreu. Foi sepultado. O Lázaro não fala que foi sepultado, irmão, mas o rico foi sepultado. E no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Com quem? Com quem? Com Lázaro ao seu lado. Dá um glória a Deus aí, irmão. É difícil, a gente fica meio impactado, né? Puxa, olha só, o cara foi rico a vida toda, tinha de tudo, mas a alma foi para o tormento. O outro sofreu a vida toda, mas foi para o paraíso. Dá para entender isso? Mistério de Deus. Não dá para entender. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda, olha só, rico é arrogante até no inferno, gente, Deus perdoe. Preste atenção. Manda que Lázaro molhe a ponte do dedo na água e refresque a minha língua. O cara tá lá no tormento, mas ainda quer mandar. Manda ele. Não sabe nem pedir, cara. Não tem humildade para pedir. Tá entendendo? Tá entendendo o mistério? A gente tem que aprender a ter humildade para pedir. Até para Deus alguma coisa. Pode ser: eu quero, faz assim, faz assado. Com Deus não tem essa de dar ordem para ele, não. Senhor,
tua vontade, se estiver segundo a tua vontade, é o meu desejo, Pai. Mas se estiver segundo a tua vontade, faz na minha vida. Entenderam? Se for glorificar o teu nome, faz na minha vida, Pai. Entendeu o segredo de pedir? É assim que pede para o Pai. É pensando primeiro nele, não na tua vontade. Aí Lázaro, dá ordem. Mano, o rico, dá ordem no Lázaro aí. Aí o que Abraão responde? Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Jesus deixou bem claro, né, irmãos? Deixou bem claro o que acontece. E além disso, entre vocês e nós há um